Polícia prende suspeitos de fazerem parte de uma facção criminosa que teria executado 4 jovens na capital. Petrobras anuncia aumento no preço da gasolina para as distribuidoras. Os novos valores passam a valer amanhã. E a força-tarefa para levar de volta para a natureza um filhote de onça-pintada que se perdeu da mãe durante um incêndio no ano passado. A partir de agora, no MT2. Olá, boa noite. A polícia prendeu hoje integrantes de uma facção criminosa suspeitos da execução de 4 jovens na capital. O crime foi registrado em maio de 2021. A Polícia Civil concluiu que os 4 jovens que vieram do Maranhão em busca de trabalho em Mato Grosso foram mortos por integrantes de uma facção criminosa. Segundo o delegado Caio Albuquerque, as vítimas tiveram as mortes decretadas pelos criminosos por causa da suspeita de pertencerem a uma facção rival. As vítimas são originárias da cidade de Presidente Dutra e Timon, no estado do Maranhão. Já estavam aqui em Cuiabá, inclusive com toda a família aqui à procura de emprego. E por conta dessa falácia aí de que eram integrantes de facção rival, foram ali decretadas e ali foram sequestradas e mortas com requintes de crueldade. Entre as vítimas estão 2 irmãos, um cunhado e um amigo. Tiago Araújo, de 32 anos, Geraldo Rodrigues da Silva, de 20, Clemilton Barros Paixão, também de 20 anos, e Paulo Everton Abreu da Costa, de 23 anos. De acordo com a investigação, após uma sessão de espancamento, as vítimas foram sequestradas de uma kitnet onde moravam aqui no bairro Jardim Renascer, em Cuiabá. Depois disso, os jovens teriam sido levados para um outro local onde foram executados. Os corpos ainda não foram localizados. As pessoas foram condenadas já, mesmo sem ter os corpos. E esse será, infelizmente, mais um caso. A operação cumpriu 18 mandados de prisão e de busca e apreensão. Todos os suspeitos já tinham antecedentes criminais. Os presos nesta operação devem responder por homicídio, ocultação de cadáver, sequestro e organização criminosa. A partir de amanhã, o litro da gasolina estará mais caro nas distribuidoras. Vamos agora falar ao vivo com a Eunice Ramos, que vai trazer as informações para a gente de quanto que vai ser esse reajuste, hein, Eunice? Boa noite. Boa noite, Luzimar. Boa noite a todos. Olha, a Petrobras autorizou um aumento de 23 centavos no litro da gasolina. Hoje, as distribuidoras vendem um produto a um preço médio de R$ 3,08. Então, vai para R$ 3,31. É o primeiro aumento de combustíveis neste ano. O último reajuste foi em 7 de dezembro, quando o litro da gasolina sofreu uma redução de 6%. Na época, a diminuição foi de 20 centavos no litro. Caiu de R$ 3,28 para R$ 3,08. De acordo com a Petrobras, esse aumento, que entra em vigor amanhã, acompanha a evolução dos valores de referência e segue a política de preços da companhia. Luzimar. Muito obrigada, Eunice, pela informação. Você vai ver agora um exemplo do que é viver abaixo da linha da pobreza. Em plena capital de Mato Grosso, um dos estados com maior renda per capita do país, 5 irmãos, até poucos dias atrás, nem documentos tinham. Na maior parte dos dias, eles comem aquilo que encontram no lixo. Confira na reportagem do Bruno Bortoloso, Carlos Alfonso e Israel Bauman, com produção da Olívia Pires. Imagine estar vivo, mas não existir. Ser de carne e osso e ao mesmo tempo invisível. É assim que viviam até pouco tempo o Toninho, o José e o Marildo. 3 dos 5 irmãos que moram nesta casa em Cuiabá. Eles não tinham os documentos. Legalmente, até ano passado, era como se eles não tivessem nascido. Olha, a gente está chegando aqui na casa da dona Nair. Ela mora aqui no bairro Jardim Vitória. Ela é a irmã mais nova entre os irmãos Amaro. E foi ela quem foi buscar ajuda para que eles pudessem tirar o documento e também
para que eles pudessem receber algum tipo de auxílio. Como que a senhora buscou ajuda para os seus irmãos? A justiça comunitária. Que aí que eu fui lá e levei uma folha escrito o nome dos meninos que precisava registrar, né? A mulher que recebeu o bilhete é a dona Nilza, agente comunitária do Tribunal de Justiça. Ela quem foi atrás dos meios legais para ajudar os irmãos a serem registrados. E aí foi que a defensoria foi atrás, aí não tinha como mesmo, né? Aí que foi feito o registro tardio. Nisso nós já buscamos também o apoio da Receita Federal, grande parceira da Justiça Comunitária, onde foi feito todos os CPF dessa família Amaro. Apesar da documentação em mãos, o prejuízo por ter passado tanto tempo na invisibilidade é incalculável. Coisas que são comuns a muitos era impossível para eles. Estudar, trabalhar, ir ao médico e principalmente comer dignamente todos os dias são direitos que eles nunca tiveram. Quantas refeições o senhor faz por dia? Malemar uma. Eles são do Paraná e se mudaram para Mato Grosso ainda na infância, junto com toda a família. 2 dos irmãos já tinham registro, mas a falta de instrução foi barreira na busca de melhores condições. Sem renda fixa, sempre faltou o básico. Todo esse material acumulado aqui no fundo da casa foi retirado do aterro sanitário. É disso aqui que os irmãos sobrevivem. Eles vendem esses produtos para a reciclagem. Só que o dinheiro que recebem por isso é muito pouco. E aí, eles precisam recorrer ao lixo para se alimentarem. Isso aqui é a comida do senhor, né? Pão trocado na rua aí, né? Isso aqui eu dou uma rapada nele com a faca e escolhe que tá melhor assim. Tá essa meio azedo, mas a gente é acostumado a comer coisa azeda. A gente passa sede aqui. Chega, mas tomar água suja. Mas fazer o quê? A casa onde eles moram fica na região conhecida como Terra Prometida, que foi alvo de invasão em Cuiabá. Aqui usaram sucata para fazer as paredes e dividir os quartos. Cada um vive no seu cômodo. Entre todos, só o Toninho e o Benedito têm condições físicas de continuar com o recolhimento do lixo seco para reciclagem. O Marildo tem elefantíase e deficiência auditiva e mal consegue ficar em pé por causa das dores. O José também tem deficiência auditiva. O João ganhou muito peso nos últimos tempos e precisa de médico para descobrir a causa. Ele não consegue mais recolher recicláveis, já que se sente mal ao caminhar ou pedalar por um longo período. A esperança é que com os documentos em mãos, com assistência e informações corretas, eles possam pelo menos receber algum auxílio governamental. O que dói em mim de eu não ter condição de eu poder ajudar eles, né? Eu também não posso ajudar eu mesmo. Mas agora eu estou mais feliz que eles estão já registrados, documentados. Nossa equipe foi em busca de explicações por que esses cidadãos passaram tanto tempo sem assistência, sem apoio e o que pode ser feito para que eles tenham uma vida digna a partir de agora. Nós conversamos com um representante da Defensoria Pública, uma entidade que presta assistência jurídica de graça à população de baixa renda. Nós vamos já, nesse caso concreto, buscar essas pessoas, verificar o que elas precisam e tentar levar o atendimento que é necessário. Dar informação para essas pessoas, dar conhecimento, eu acho que é a primeira medida, Informar que elas têm direito a vários serviços públicos, a várias políticas públicas. Nós ouvimos também a secretária de Assistência Social de Cuiabá, que informou que o município tinha conhecimento sobre a situação dos irmãos Amaro há 2 anos. E a nossa equipe já vem acompanhando o caso, iniciando em 2020, o último relatório agora recente de dezembro de 2022. Os encaminhamentos já foram feitos tanto para a Secretaria de Habitação quanto para a Secretaria Municipal de Saúde. O senhor Marildo esteve recentemente hospitalizado, recebeu alta e precisa continuar o acompanhamento médico que ele tanto precisa. E a Secretaria tem feito todos os encaminhamentos, tanto para acesso à concessão dos benefícios eventuais. A gente tem também um trabalho realizado com eles no
aterros sanitários, porque eles também são catadores de materiais recicláveis, e todos os meses a gente faz a entrega de benefício eventual no aterro para os catadores. Inclusive agora, dia 31, a gente tem uma nova entrega. A secretária de Assistência Social informou ainda que quem tiver informação sobre pessoas vivendo em situação de vulnerabilidade, como esses irmãos mostrados na reportagem, as pessoas devem informar o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social. Ainda nesta edição, filhote de onça-pintada que foi resgatado em Mato Grosso é levado para viver numa área na Amazônia e pesquisa vai ajudar nas ações de preservação da espécie. Uma missa vai ser celebrada hoje em Cuiabá pelo 7º dia de falecimento de Thaís Machado e William César Moreno. O casal foi morto a tiros na semana passada. O ex-companheiro de Thaís, Carlos Alberto Gomes Bezerra, confessou o crime e está preso. Ele não aceitava o fim do relacionamento. O Sérgio Borges está em frente à Igreja Mãe dos Homens, onde será a missa. Olá, Sérgio, boa noite. Olá, Luzimar, boa noite a você, boa noite a todos. Antes da missa, que começa daqui a pouco, às 7 horas da noite, parentes e amigos da Thaís estão reunidos aqui na Praça Santos Dumont, que fica bem em frente à Igreja Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Grande parte desses amigos está vestida de branco, ou pelo menos com um lenço branco. Eles têm bolas cor-de-rosa, representando aí a feminilidade, representando as mulheres. Entre esses amigos tem alunos de cursos de pós-graduação, que foram alunos de Thaís, alunos de mestrado. Tem também colegas aqui do Fórum de Várzea Grande, onde a Thaís trabalhou na Vara de Fazenda Pública. Enfim, é uma comunhão desses amigos que estão reunidos aqui na Praça Santos Dumont, pedindo justiça, lembrando que é preciso que haja justiça nesses casos de feminicídio. A Thaís era servidora do Poder Judiciário, tinha 44 anos, deixa uma filha adolescente e o namorado dela, que morreu ao lado dela, tinha 30 anos, era o William. Dados da Secretaria de Segurança Pública apontam que no ano passado, 48 mulheres foram vítimas de feminicídio em Mato Grosso, uma média de 4 mortes por mês. Isso representa um aumento de 11% se comparado a 2021. E a violência contra a mulher atinge todas as classes sociais. Nós conversamos com uma representante do movimento Conecta, que une várias instituições que trabalham em defesa da mulher e também participa da manifestação que vocês acompanham aqui na Praça Santos Dumont. Vamos ouvir essa entrevista. O feminicídio, a violência contra a mulher é contra a sociedade, é contra a família, é um câncer na nossa sociedade, que infelizmente nós não estamos conseguindo tratar de fato para que isso diminua. A manifestação de hoje é pela Thaís, é pela Maria, é pela Joana, é pela Mariana, é por inúmeras outras mulheres que já foram, certo? É por essas crianças que ficaram órfãs, é por essas mães que estão chorando no túmulo das suas filhas. Dados da Secretaria Estadual de Saúde apontam um cenário de queda nos casos de Covid em Mato Grosso em relação ao mês de dezembro. A gente tem na tela aqui informações. Desde o dia 20, sexta-feira passada, foram confirmados 1.210 novos casos de Covid em Mato Grosso. O total no estado, desde o início da pandemia, passou de 881.300 registros. Infelizmente, ainda temos casos de mortes pela doença. Nesses 4 dias, 6 pessoas morreram de Covid aqui no estado. As vítimas mais recentes tinham entre 29 e 89 anos de idade. Desde abril do ano de 2020, a Covid matou 15.373 moradores de Mato Grosso.
Na rede pública estadual, hoje são 31 pacientes adultos internados em UTIs tratando de Covid e 20 pessoas internadas em enfermarias pelo SUS. E outro indicador de uma situação mais tranquila em relação à pandemia é a classificação de risco das cidades quanto à contaminação por Covid. Na Tangular, são quantos municípios hoje com risco alto ou muito alto de contaminação, hein? Boa noite. Luzimar, boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. Hoje em Mato Grosso nós temos apenas uma cidade com um nível muito alto de contaminação. É Araguainha, a cidade com a menor população de Mato Grosso, com menos de 1.000 habitantes. Essa classificação de risco de contaminação leva em conta o número de casos positivos de Covid em comparação à população total do município. Araguainha, por exemplo, registrou 13 casos nos últimos 14 dias. Outras 12 cidades estão em risco alto de contaminação. Entre essas cidades, as mais populosas são Diamantino, que registrou 34 casos de Covid nas últimas 2 semanas, e Colíder, que registrou 68 casos dentro deste mesmo período. Os outros municípios de Mato Grosso estão com um nível moderado ou baixo de contaminação. E a gente lembra, Luzimar, que a vacina contra o coronavírus continua sendo disponibilizada nos postos de saúde de todo o estado. A gente enfatiza também que esta é a principal medida de conter o avanço da Covid. Eu volto com você, Luzimar. Muito obrigada, Natan. Vacinação que está disponível desde bebês, né? A partir de bebê até idade de pessoas mais idosas. Muito obrigada pelas informações, Natan. No próximo bloco, triplica o número de mortes em acidentes na BR-163 neste início de ano em relação ao mesmo período do ano passado. Nos primeiros 18 dias deste ano, triplicou o número de mortes na BR-163 em Mato Grosso, isso se a gente comparar com o mesmo período do ano passado. Neste ano foram 12 mortes, em 2022 foram 4. A falta de duplicação de toda a extensão da rodovia e a imprudência dos motoristas são apontados pela polícia como os principais motivos para esses acidentes. A Sara perdeu a irmã de 48 anos e um sobrinho de 13 em um acidente na BR-163 em maio do ano passado. Eles estavam em um ônibus que bateu de frente com uma carreta, entre os municípios de Sorriso e Sinop. O sofrimento não diminuiu, ele só aumenta, porque teve aniversário, o primeiro Natal, o primeiro Ano Novo, sem a presença deles, porque eles eram muito presentes, era muito família. Os acidentes fatais na rodovia mais perigosa do estado não param. Nos 18 primeiros dias deste ano, foram 12 mortes registradas. Em um dos acidentes, um ônibus e uma carreta colidiram próximo a Diamantino. 4 pessoas morreram e 53 ficaram feridas. E neste mesmo trecho, houve um outro acidente, também envolvendo um ônibus e uma carreta. O caminhoneiro morreu e 6 pessoas ficaram feridas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, em 2022, 106 pessoas morreram em acidentes na BR-163. Nos acidentes com mortes que ocorreram no início deste ano, envolvendo veículos de grande porte, a Polícia Rodoviária afirma que houve imprudência de condutores, que teriam ultrapassado os limites de velocidade. Houve um aumento da letalidade dos acidentes, o que foi um resultado de dois fatores. O primeiro, o tipo do acidente, que tem a ver com excesso de velocidade, que foram, no geral, excesso de velocidade e colisão frontal proveniente de ultrapassagem em faixa contínua, que são acidentes graves, e envolvimento de veículos de grande porte, como um ônibus, consequentemente a colisão com um caminhão, que geralmente é um veículo de carga que tem uma massa maior, tem uma quantidade de peso muito maior e a letalidade costuma ser mais alta.
Sobre as obras de duplicação da BR-163, o governo do estado espera assumir a administração da rodovia até fevereiro, agora, portanto, mês que vem. Está em andamento a negociação da dívida da concessionária atual, em torno de 920 milhões de reais, para que possa ser feita a mudança na concessão. E a Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização na BR-163 e 364. As informações com o repórter Bruno Mota. Ficar atento ao pleno funcionamento dos equipamentos de segurança dos veículos garante uma viagem tranquila e evita acidentes nas rodovias do estado de Mato Grosso. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a intensificação das fiscalizações nas BRs 163 e 364. Segundo dados da PRF, em 2022, mais de 44 mil veículos foram encontrados parados na pista por apresentar algum tipo de pane no trecho sob concessão da atual empresa que administra a rodovia BR-163. Em média, são 121 casos por dia. A fiscalização de freios também faz parte das ações da PRF. Afinal, a segurança viária é o principal motivo de tudo o que é feito na rodovia. Durante a fiscalização, se for identificado problemas que comprometam a segurança do veículo e da rodovia, o condutor será autuado e, dependendo da situação, poderá ter o seu veículo recolhido ao pátio da PRF. Quem é flagrado nessa situação comete infração grave, que acarreta no pagamento de multa no valor de R$ 195,23 e 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Hoje tem conteúdo novo na minha coluna aqui no portal Primeira Página, coluna Comunicação de Primeira. E o tema desta semana é a gagueira, um distúrbio na fluência da fala que afeta milhões de brasileiros. Na coluna eu trago inclusive o relato de uma jornalista, que nesse vídeo ela é jornalista e empreendedora. Ela tem gagueira. E também ouvi uma fonoaudióloga especialista no assunto explicando as causas desse distúrbio e como é que é feito o tratamento. O importante, gente, é que as pessoas entendam o problema, sem preconceito, sem piadinhas. Gagueira não tem graça, tem tratamento. Acessa lá o primeirapagina.com.br, leia essa e outras colunas. Uma força-tarefa foi montada aqui no estado para levar de volta para a natureza um filhote de onça-pintada. Xamã, que tem apenas 8 meses, vai viver nos próximos 2 anos num recinto no Pará, em plena região amazônica. E a nossa equipe acompanhou esse trabalho. Dos 5 meses que passou no Hospital Veterinário da Universidade Federal de Mato Grosso, em Sinop, essa foi uma das poucas vezes que o xamã pôde ser visto. O filhote macho de onça-pintada foi resgatado em agosto do ano passado. Os pesquisadores acreditam que ele se perdeu da mãe no incêndio florestal. E era um filhote que estava com 2 meses, estava desidratado, desnutrido, sozinho. Esse animal poderia ter 2 destinações. Ou ele iria para cativeiro depois que ele fosse recuperado, ou ele iria para a vida livre, uma reintrodução. E a gente conseguiu a parceria com o Safari para apoiar esse projeto. O felino passou por uma bateria de exames antes da força-tarefa para levá-lo a um novo lar temporário, onde vai ser reabilitado. Os outros exemplares que nós tivemos, eles tiveram finalidades distintas, né? Foram para outros estados, então esse é o primeiro que a gente vai conseguir trazer e mantê-lo aqui no nosso bioma. Durante a viagem, uma pausa para dar água ao filhote. Toda essa mobilização chamou a atenção de quem passava por perto. É um animal muito bonito, né? Eu vi a movimentação, vi a gaiola, eu achei que era algum animal. Aí a gente parou para abastecer ali. É lindo de se ver, né? É coisa rica. Foram 400 quilômetros de rodovia, travessia de balsa e mais 80 quilômetros de estrada de terra até o novo alojamento em Jacareacanga, no Pará. É nesse recinto de 15 mil metros quadrados que o xamã vai passar os próximos 2 anos. Aqui, ele vai aprender a caçar e também a se virar sozinho na floresta. O que ele vai mostrar para nós pode se tornar uma ferramenta muito importante para a política pública, tá? Tanto no bioma amazônico quanto pantaneiro ou até mesmo na Mata Atlântica, que é o grande viés importante de onça-pintada, né? Onde ela está mais ameaçada. Então, acho que o xamã dando certo aqui é mais um ponto a favor
para nós tentarmos algo na Mata Atlântica. E eu acho que isso é super importante. Quando a gaiola é aberta, o filhote nem pensa duas vezes. Corre em direção à mata sem nem olhar para trás. A gente vê que os instintos ali trazem um aprendizado importante, então são informações também que a gente consegue obter nesse tipo de trabalho e que são importantes para a gente compreender como se dá essa readaptação das espécies. O MT2 termina aqui. Você pode rever as reportagens de hoje daqui a pouquinho no Globoplay. Nos acompanhe também em nossas redes sociais. A gente encerra com as imagens ao vivo da capital. Ótima noite para você. Tchau, pessoal.